Então, assim, na elaboração de currículo pelos sistemas de ensino privados, se você tem as competências para aprender, tem que continuar. Em São Paulo, por exemplo, a gente manteve as competências do Enem. Essas competências são transversais, todas as disciplinas são obrigatórias que elas trabalhem. As 5 competências do Enem. As competências em nível de disciplina, os conteúdos que devem servir à constituição dessas competências e as metodologias para tratar os conteúdos de modo a serem disponíveis para serem utilizados pelos alunos. É basicamente isso que as propostas curriculares têm que dar conta. E aí você tem como você vai alinhar a formação do professor nisso. Primeira aula de didática deveria ser ler a proposta curricular do Estado, do município onde eu vou trabalhar. Até hoje na USP, tem um exemplar dos parâmetros na Biblioteca da Pedagogia. Se vocês quiserem saber. A pedagogia da USP. Por quê? Ah, mas os parâmetros... Ah, não, os parâmetros é larga. Isso não é coisa do MEC, das escolas. Aqui é outra coisa. Né? É assim que funciona a cabeça. Se as competências e habilidades do Enem forem as aprendizagens esperadas na educação básica, como é que deve ser a formação do professor? Como é que eu formo um professor para dar conta de formar um aluno que tem as competências do Enem? Primeiro de tudo, ele tem que ter as competências do Enem, não é? Acho que é uma coisa mais ou menos óbvia. Não é? Se ele não souber formular questões, formular propostas de intervenção solidária na realidade, fica muito bonito ali na competência do Enem. Ele não vai ensinar o aluno dele. Pode ser outras, agora tem que ser uma. Quais seriam os princípios pedagógicos? Os mesmos que a gente prega nas escolas para eles seguirem com os alunos deles. Partir do conhecimento prévio do aluno. Eu sempre, quando eu faço isso, assim, do aluno, entre vírgulas, professor em formação, tá? Para lembrar que o aluno do qual eu estou falando é o meu aluno, o professor, não o aluno da educação básica, né? Ele constituiu as competências da educação básica, ele aprendeu a aprender, são coisas que nós temos que descobrir. Definir as competências que o aluno terá que constituir como professor, gerais e por área de estudo e disciplina, não é de disciplina física, química, matemática, mas é de disciplina do curso de formação do professor. Por quê? O currículo do curso de formação do professor tem que ser organizado com a mesma lógica do currículo de educação básica. E nós não temos nas faculdades equipes que sentem e pensem o currículo do curso de formação de professor integradamente, Ana. Eu não sei aqui se eu estou falando coisas que não se aplicam, mas eu não conheço. Eu não conheço. Eu já vivi experiências de alunos de geografia, história, que se unem e convidam a gente para falar como deveria ser uma licenciatura integrada. Porque eles não conseguem dialogar no curso de geografia com seus professores, no curso de história com seus professores. Aí sim nós temos que selecionar os conteúdos curriculares necessários para essas competências na formação do professor. Aí a gente tem que ver o que sentido tem dar Durkheim, Weber e Marx para um professor, para um aluno que será professor. Eu acho que tem, mas não acho que é cuspindo Durkheim, Weber e Marx em cima deles. Porque se for para cuspir, é melhor eu mandar ele descansar em casa. Ele pelo menos ele não dá o vexame de achar que Durkheim é o nome de um lugar. Né? Então, se você for dar aula de psicologia para um professor, o que é que a psicologia... Se nós estamos falando que a teoria do currículo para a educação básica é isso tudo que a Ana disse, tem que levar em conta a diversidade, né? Tem que levar em conta o significado das coisas, o professor vale a mesma coisa. Quando o professor está sentado na faculdade, ele é um aluno. Ali tem currículo, tem professor. Ou a gente vai continuar sempre no faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Nós temos que transversalizar, na minha opinião, as competências de leitura e escrita por todas as áreas de estudo dos professores. Quer dizer, em sociologia, ele vai transversalizar. Em didática, ele tem que transversalizar isso. E os professores do curso têm que ser responsáveis por formar professores que pelo menos saibam produzir um pequeno texto. Saibam fazer uma pequena exposição simples. Né? E isso não é responsabilidade dos cursos de letras. Isso é responsabilidade
da didática, da psicologia, da filosofia ou das disciplinas específicas de física, química, matemática, que eu não conheço, mas que também deveriam estar solidárias nisso. Nunca dissociar o estudo dos conteúdos curriculares a serem ensinados da transposição didática. Nunca! Nós estamos começando tudo errado. Desde o primeiro dia de aula, o professor chegou no curso de biologia, a primeira coisa que ele fizer, se é um curso para ser professor, ele vai ver o conteúdo e a transposição didática do conteúdo. Desde o primeiro dia. Da mesma forma que no curso de medicina, desde o primeiro dia ele vai para o pronto-socorro, ele vai com o médico para o hospital, ele tem que ser para segurar a maletinha do médico. Ele começa a penetrar na cultura institucional onde ele vai atuar. Né? E assumir definitivamente essa homologia de processos. Ou seja, eu estou formando um professor que será, eu estou formando um aluno que será um professor. E, portanto, eu tenho que fazer com ele aquilo que eu digo que ele tem que fazer com o aluno dele. Né? Aí nós podemos colocar as questões metodológicas, quer dizer, situações, problemas, atividades por projetos, contextualização, interdisciplinaridade, tudo isso será muito importante se eu tiver este currículo. Muito obrigada.